Quem também está chegando antes do horário para trazer informação é o nosso amigo âncora Leandro Magalhães. Antes de começar o Arena, já chega aqui conosco na tela, Débora, para trazer informação que, segundo familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, o médico dele, que está aqui em São Paulo, já está em trânsito para Brasília. Traz a informação para a gente, Leandro Magalhães. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Yuri. Boa tarde também a Débora, a todos. Pois é, Yuri, eu conversei com membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro que me passaram essa informação. Disseram que o médico dele, o Dr. Cláudio Birolini, que é o diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas daqui de São Paulo, da USP, está a caminho já de Brasília para poder ver a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros membros da família também me relataram o seguinte, disseram que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que ele começou com uma tontura, estava com uma tontura, se sentiu mal, estava com mal-estar, e quando foram verificar, viram que a pressão dele estava baixa, né? Várias pessoas que acompanham o ex-presidente me disseram que ele não vem se alimentando muito bem, apesar de ter uma atenção redobrada da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que acompanha todo dia, né, no caso, cuida dele. Disseram que ele não vem se alimentando bem. E a gente ontem, Yuri, aqui na CNN, a gente fez uma reportagem. Eu ouvi, além de membros da família, pessoas que visitaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, que me disseram que viram no ex-presidente um quadro preocupante dele, não só pelo histórico, desde da facada lá em setembro de 2018 em Minas Gerais, né? Ele já tem 70 anos de idade, né? Disseram que ele, de início, né, com todo esse processo em andamento no Supremo Tribunal Federal, ele estava irritado, muito irritado, mas mudou de um momento para o outro, sem fazer críticas e se mantendo em silêncio, né? Boa parte do dia somente assistindo à televisão. E esse quadro dele, a conduta dele, vem chamando a atenção não só de membros da família, mas também de quem o visita lá em Brasília. Segundo relatos de membros da família com quem eu conversei, disseram que ele passa um bom tempo em silêncio, em casa, acompanhando a televisão. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem que chamá-lo para poder ele fazer caminhada dentro da própria casa, sair um pouco de frente da TV. Um quadro que também chamou a atenção de quem o visita. E sem contar que ele não vem se alimentando muito bem. Isso são relatos de pessoas próximas a ele, que convivem com ele, dizendo que chamou muita atenção esse quadro. Sem contar do constante soluço que ele tem. Falaram que para ele conseguir parar de soluçar, ele tem que vomitar. E aí sim ele tem um tempo, um intervalo, mas depois começa com a crise de soluço, praticamente 24 horas, segundo pessoas com quem eu conversei. Então, é um quadro que é preocupante, chama atenção, relatos de membros da família, não só pela a questão, como eu disse, da facada, né, de 2018, mas também por essa mudança de semblante, de conduta dele dentro de casa, após esses acontecimentos. Eu até conversei agora com uma fonte e perguntei se ele ficou nesse estado, com a pressão baixa e um pouco tonto, depois da informação mais recente, agora mais cedo, sobre aquela aplicação da multa, né, de R$1 milhão de reais a ele. E a fonte disse, não foi isso. Ele já estava com esse quadro de soluço, em silêncio, um quadro, abre aspas, quase depressivo, fecha aspas, dessa fonte que me falou, já faz um tempo. E a família que vem tentando reanimá-lo, tentar conversar com ele, tentar chamar a atenção dele, muitas vezes desligando a televisão para poder ele não acompanhar. E às vezes a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, chamando a atenção dele, e a palavra que eu ouvi da fonte é dando bronca também a ele, dizendo que não é para poder ficar assim, que ele também tem que se movimentar, tem que se mexer, tem que agir, né? E que não é momento de baixar a cabeça, segundo palavras dessa fonte, relatando palavras da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, é um quadro, Yuri, que eu descrevi nessa reportagem depois de ouvir
membros da família, de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, uma mudança de semblante de conduta, um quadro depressivo, né, diante do que está acontecendo. Além disso, ainda tem esse agravante da facada, né, desse soluço que não para a cada momento. E agora a gente recebeu essa informação de que ele, assim que a CNN deu o break news, segundo a fonte com que eu conversei, ele tinha se sentido mal há mais ou menos 20 minutos, 30 minutos. E com esse quadro, né, primeiro ficou tonto, e quem observou foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele alegou tontura, mal-estar, foram aferir a pressão e viu que a pressão estava baixa. E segundo os familiares, o médico dele daqui de São Paulo, o doutor Cláudio Birulini, que é o diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas, está a caminho em direção a Brasília, Yuri. Leandro Magalhães, obrigada por estar conosco. Tenho só mais uma pergunta para você, que eu gostaria de saber o seguinte. Você relata, então, essa, digamos assim, para usar uma linguagem militar, essa moral baixa, que ele está, um quadro depressivo, está mais calado. Me lembro de relatos de Jair Bolsonaro, assim, naquela época que você cobriu muito bem, na época em que ele, logo após a eleição presidencial, em que ele perdeu, que ele ficou totalmente recolhido em casa, né, Leandro? Naquele período lá, Débora, vários deputados, poucas pessoas que faziam visita a ele naquele momento lá, relataram a mesma coisa, um quadro depressivo, né? Sem querer falar com ninguém, sem querer receber ninguém. Eu me lembro que eu fui setorista do Palácio do Planalto, para quem acompanha a gente, para entender, é o profissional que cobre o presidente da República direto, né? Todo veículo de comunicação tem um profissional na área em Brasília que faz essa cobertura do dia a dia do presidente. Isso me chamou a atenção naquela época porque ele não queria receber ninguém, havia restrições ali, até o vice-presidente, o ex-vice-presidente, Hamilton Mourão, não conseguia vê-lo, né? Via com dificuldades, né? Eu me lembro que, porque um quadro que ele não gostaria, não queria conversar com ninguém, né? Um quadro totalmente depressivo naquele momento no Palácio da Alvorada. Passou um bom tempo nessa condição. E eu me lembro que o entra e sai no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, havia pouco movimento ali, apenas dos filhos, dos familiares que faziam a visita, ou então de pessoas mais próximas a ele, que ele recebia, né? Naquele momento lá, até eu entrava em contato muitas vezes com a assessoria para poder tentar saber do que estava acontecendo, o papel do jornalista, né? Tentar ver entender mais ou menos o que se passava, e a gente sentia até dificuldade para poder passar um pouco do quadro. Um quadro que deixou todo mundo preocupado também. Então, a gente vê que parece que se repete agora o ex-presidente numa situação também delicada, com esse quadro em silêncio, depressivo, além desse agravante que é o soluço constante e agora com esse mal-estar.